Falando bênção de Deus, nós vamos agora ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nesta noite? Eu quero te convidar a, por gentileza, ficar em pé só mais um minuto. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer essa leitura com você, de pé. Vou pedir a você apanhar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de Marcos. Nós estamos, ao longo desses domingos, refletindo na palavra de Deus e especificamente no Evangelho de Marcos. É um evangelho rico, apesar de ser o menor dos 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Porque Deus, na sua providência, levantou então estes 4 autores do Novo Testamento para, da sua perspectiva, narrar os feitos da vida de Jesus. Mateus narra de uma perspectiva, Marcos também assim o faz, Lucas, um médico grego, também foi instrumento de Deus para empreender uma pesquisa profunda acerca dos fatos e narrativas acerca da vida de Jesus, e João, por fim, completam estes 4 compêndios aqui dos evangelhos que nos apontam Cristo, luz do mundo, pão da vida. E Marcos é um destes evangelhos, talvez o primeiro evangelho a ser escrito. E ele fez isso a partir da narrativa do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro narrou e ele escreveu. E nós vamos ler o texto que ele escreveu no capítulo 1, versículos de 21 a 28. Te convido para fazer essa leitura. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, bem como também na projeção que faremos aqui. Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. É a palavra de Deus, é bênção para nós. Vamos ler. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto?" Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Até este texto, vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é espada mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Pedimos que o Senhor, através dela, confronte nosso coração, transforme nossa vida, converta a nossa alma, santifique o nosso ser, nos salve, pois nós queremos, Senhor, ser fiéis, obedientes e agradáveis a Ti. Nos ajude, Senhor. Nós te pedimos nesta noite, ilumina os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. De preferência, permaneça com a sua Bíblia aberta e com atenção acompanhe a exposição da palavra de Deus nesta noite. Queridos, Marcos escreve o seu livro para crentes que naquele tempo poderiam, a qualquer momento serem martirizados. Nós aqui no nosso tempo ainda temos uma condição de ampla liberdade, creio nisso. E nós não temos, por exemplo, o temor de estarmos aqui, mas de repente sermos acometidos por uma trupe, por uma tropa, com violência, contra nós, por sermos cristãos.
Mas Marcos está escrevendo para crentes que viviam em constante expectativa de serem não incomodados, ofendidos, né? Não, muito mais que isso, de serem martirizados por feras em arenas romanas, ou queimados com crueldade pelo imperador da época, a saber, o imperador Nero. A história conta que, então, por causa dessas perseguições, os primeiros cristãos passaram a desenvolver algo muito peculiar, que era o fato de eles, nas catacumbas onde eles se reuniam, eles produzirem sinais ou imagens, figuras, que identificavam assim então os grupos cristãos, ou o próprio Senhor Jesus Cristo. Então essas pinturas e esses sinais ali apontavam, aqui, claro que era algo codificado, né? Aqui se reúne um grupo de crentes. Isso ajudava eles a se moverem em meio àquele ambiente de fato hostil a eles. E uma dessas figuras, uma dessas imagens, dessas pinturas, representava Jesus como Orfeu. Quem era Orfeu? Orfeu era um personagem da mitologia grega na época, que tinha uma lira, né? Uma espécie de uma mini harpa, digamos assim, um instrumento de cordas na mão. E esse Orfeu, este personagem da mitologia grega com aquela lira na mão, contava-se de fato de que quando ele tocava aquela lira, ele atraía a todos com a sua música. Na mitologia, Orfeu era o maior dos músicos, e ele então tocava tão maravilhosamente, que quando então seus dedos dedilhavam aquelas cordas, as bestas, feras, selvagens, ficavam calmas e paravam. Aqueles pássaros que estavam voando em bandos, detinham o seu voo, e eles então, a natureza então toda silenciava para ouvir Orfeu tocando. Assim foi o pensamento daqueles cristãos, esta relação que eles fizeram. Jesus era alguém admirável, Cristo era alguém que tinha poder de atrair os homens, de atrair a atenção das pessoas. Isso nos faz pensar, irmãos, o que é que nos maravilha em Jesus? O que é que deve gerar nossa admiração por Ele? Eu pergunto isso porque o tema desta mensagem, o título dessa mensagem é Duplamente Maravilhados. Na passagem que nós lemos, nós vemos duas vezes aquelas pessoas na sinagoga maravilhadas, impactadas. A primeira acontece no verso 22, quando diz, e maravilhavam-se. E a segunda no verso 27, quando o autor Marcos diz e escreve, todos se admiraram. A palavra é a mesma. Maravilhavam-se, se admiraram. O sentimento aqui do texto é de emoções muito fortes, corações ardendo, pessoas extremamente impressionadas, surpreendidas com as coisas que estavam acontecendo ali, bem na frente deles, naquela pequena sinagoga, na cidade de Cafarnaum. E havia duas razões, então, para as pessoas ficarem assim maravilhadas. A primeira era o ensino de Jesus. Jesus está na sinagoga. O texto aqui no verso 21 diz, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Cafarnaum
era uma cidade marítima, à beira do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e seu nome quer dizer aldeia, uma pequena aldeia, a aldeia de Naum. Na verdade não era tão pequena assim, era uma aldeia até grande. E logo no sábado Jesus foi ali ensinar na aldeia de Naum. Aliás, talvez, muito provavelmente porque fora a cidade que o profeta Naum nascera. E como todo judeu piedoso, Jesus então vai para a sinagoga. Aliás, Jesus passou a vida indo para a sinagoga. Todo judeu piedoso frequentava a sinagoga semanalmente. Era inegociável para o judeu piedoso, né, firme, aquele crente firme mesmo, ou como diria hoje, né, aquele crente raiz, ir na sinagoga. É inegociável. Não podia faltar. Não tinha tempo ruim. Chova ou faça sol. Estava lá os irmãos toda semana na sinagoga. Este texto paralelo aqui em Lucas, no capítulo 4, verso 15, diz que quando Jesus sai do deserto, vencendo Satanás, lembra que nós pregamos aqui alguns domingos atrás, Jesus vence Satanás no deserto, ali ele começa a amarrar o valente, ele começa no deserto, e na cruz ele dá o golpe final e fatal na cabeça de Satanás. Quando ele sai do deserto, ele vai para Galileia, e Lucas diz que ele ensinava nas sinagogas. Lucas 4,16 diz que Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e entrou na sinagoga como era o seu costume, o seu hábito. E João, enfim, no capítulo 18, verso 20 diz: Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo. Isso ele diz para Pilatos ali no seu julgamento. Então note que Jesus é este judeu piedoso, fiel, que frequentava semanalmente a sinagoga, que era um lugar onde os judeus se reuniam para cultuar, para orar, para ouvir as escrituras. Em geral, naquela época, para cada 10 grupos de famílias havia uma sinagoga. A sinagoga era aquele local conhecido como Beit Tefilá, casa de oração, ou Beit Midrash, casa de estudo. Elas surgiram no cativeiro. Israel esteve cativo ali na Babilônia. Eles não podiam ir ao templo, eles estavam num outro país, numa outra terra, e aprisionados. Então eles passam a se reunir em sinagogas, em grupos pequenos, para adorar a Deus. Aqui já na época de Jesus, a sinagoga era um lugar como esse, um salão com cadeiras, né? Um móvel na frente, um púlpito. Tinha um móvel também onde se guardavam os rolos da lei. Eles não tinham bíblias como nós, né? E ali naquelas sinagogas, então, naquele lugar, eles se reuniam. Tinha alguns bancos na frente, pelo menos 3, que era o mínimo, o número mínimo de presbíteros que administravam, dirigiam a sinagoga, mas esse número podia chegar até 10 presbíteros, 10 líderes, 10 anciões que estavam ali então à frente da sinagoga. A sinagoga tinha um presbítero principal, né, que era o conhecido e chamado arquissinagogue, que era então aquele que dirigia a sinagoga. E esse líder, ele tinha pré-requisitos muito parecidos com aqueles requisitos dos presbíteros do Novo Testamento. Houve uma continuidade, né, no Novo Testamento, e esses homens então estavam ali dirigindo a sinagoga. Havia um assistente que pegava os rolos, dava para quem ia ler, normalmente um rabi. Então ele pegava os rolos, dava para o rabi, e esse assistente, normalmente um escriba, tinha que assegurar que aquela leitura seria feita na linguagem certa, na pronúncia correta. Ele ficava atento a isso e corrigia, né? Lembra aquela passagem de Mateus? Jesus chega na sinagoga
E naquela época, naquele momento, ele já era reconhecido como um rabi, um mestre. As pessoas já reconheciam nele a autoridade. Lhe dão o rolo do livro. Ele abre em Isaías, lê Isaías e fala: hoje se cumpriu esta escritura. Então, sinagoga era este lugar. O culto na sinagoga era dividido em 6 partes. Eles chegavam ali, começavam com a leitura da palavra de Deus, como nós fizemos hoje. Em geral, liam o texto de Deuteronômio 6, né? O Shema, ouve Israel, Senhor teu Deus é o único Deus. Eles liam a palavra, depois eles cantavam, né? Cantavam salmos, ou cantavam algumas derivações do capítulo 6 de Deuteronômio. Eles adoravam, cantavam, faziam orações silenciosas ou orações audíveis, e eles então chegavam no momento em que a lei era lida e era passada para alguém que pudesse explicar algo equivalente, semelhante aos nossos sermões de hoje. Geralmente um mestre, como eu disse, um rabi que estivesse presente. Ele lia e explicava, né, aquele texto da palavra de Deus. No final, havia uma oração ali proferida por um membro sacerdotal, e uma bênção então ali para o povo na saída daquele culto. O culto na sinagoga era um culto simples, parecido com o que nós temos nos nossos dias, que não constava mais de sacrifícios. Era este culto litúrgico, mas em aquele aparato todo sacerdotal, levítico, né, de sacrifícios acontecendo ali, como acontecia no templo. Por que eu disse isso? Porque foi nesse ambiente, foi nesse contexto e nessa liturgia que Jesus entrou naquele sábado de manhã ali na sinagoga. Orou, cantou com os irmãos, ouviu a palavra e logo passou a pregar, ensinar. A essa altura, como eu disse, as pessoas já reconheciam a sua autoridade como mestre. E foi nesse contexto, foi lendo esse texto e explicando esse texto, que diz Marcos que aquelas pessoas ouvintes ali ficaram impactadas, ficaram maravilhadas. A palavra aqui é uma palavra de fato, eles ficaram tomadas de uma grande emoção, uma grande comoção. Quais as razões dessa primeira admiração, deste primeiro impacto? Primeiro, Jesus ensinava com autoridade. Ele ensinava a Bíblia com a autoridade dada por Deus. Jesus, ele tinha autoridade para isso. Ele tinha autoridade para ensinar a palavra de Deus. Ele foi chamado para isso. Ele foi escolhido por Deus para ser voz de Deus no mundo. Diante daquelas pessoas, não havia um homem preocupado em apenas passar algum mero conhecimento ou alguma informação atualizada. Não. Jesus era o pregador do Evangelho. Ele estava pregando boas notícias. Ele estava ali porque Deus o enviou, e Deus ali estava então usando o Senhor Jesus Cristo. Jesus também pregava boas novas. Além de ser chamado, ele pregava o Evangelho. Jesus não falava de si por si, mas ele falava do que Deus fez através dele. Jesus estava falando do que Deus fez por nós. Ele estava ali comunicando notícias do céu, boas novas do céu, em nosso favor. Jesus, antes de ali pregar o que se deve fazer, ele fala o que Deus fez, diferentemente dos escribas. Jesus está pregando boas notícias para depois falar o que nós devemos fazer como destinatários destas boas notícias. No capítulo 8 de João, Jesus diz assim: porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, eu digo ao mundo.
Em João 8:28, Jesus diz: falo como o Pai me ensinou. Então, Jesus pregava a verdade acerca de Deus e do que Ele fez através de Cristo, estava fazendo através de Cristo em favor do seu povo. Então, Jesus ensinava com a autoridade de quem foi chamado. Jesus pregava boas novas, as boas notícias do Evangelho, de uma forma diferente dos escribas, que estavam ali e que rotineiramente estavam na sinagoga pregando. Mas aquela pregação não impactava aqueles corações. Mas quando Jesus abre sua boca, aquilo transforma os corações daqueles homens de tal forma que eles são tomados por um maravilhamento, uma admiração muito forte. Mas por que os escribas eram diferentes de Jesus? Porque Jesus vai falar aqui, o texto vai falar que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Houve um tempo, irmãos, em que os escribas eram homens zelosos da sã doutrina, assim como Esdras, um personagem do Velho Testamento que você de certo já ouviu falar. Esdras era um escriba. Esdras é da época do surgimento das sinagogas. Esdras estava no cativeiro babilônico, alguns anos antes da vinda de Jesus, mas já bem próximo da vinda de Cristo. Ele ali era um escriba, e ele era alguém zeloso da sã doutrina, e pregava com autoridade a palavra de Deus, porque Deus o chamara para isso, e ele pregava a palavra. Nós vamos ver isso no livro de Esdras. Mas com o tempo, muitos daqueles escribas foram se afastando disso, e se tornaram legalistas, ou liberais, ou seja, se tornaram aqueles que falam o que Deus não falou, pregam o que Deus não mandou pregar, ou omitem o que Deus falou. Então, ora, alguns eram legalistas, sobrecarregavam o povo de mandamentos que Deus não mandou. Em Mateus 23, verso 4, o texto diz que eles amarravam fardos pesados, difíceis de carregar sobre as pessoas, mas eles mesmos não queriam levantar um dedo para ajudar aquelas pessoas a carregar aqueles fardos pesados de mandamentos e regras legalistas que Deus não mandou. Ou, em alguns momentos, eles eram liberais. Não, Deus não disse isso. Não, a Bíblia não diz assim. Você não precisa fazer assim. Você não precisa pensar assim. Deus não falou isso. É o engano. Interpretaram errado para você. Então, o liberalismo também era um outro perfil daqueles escribas que se afastaram da sã doutrina, da verdade da Bíblia, da verdade simples e pura dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Os escribas daquele tempo de Jesus se limitavam a, quando fossem pregar e explicar, se limitavam a ficar citando outros escribas. O nosso grande escriba aqui disse isso, disse aquilo, e aquilo não transformava o coração das pessoas. Sabe por quê? No fundo eles estavam ali exaltando a si mesmos. Então, a primeira razão da comoção das pessoas naquele culto, naquele sábado, era a pregação da palavra de Cristo. Guarde isso. Agora, qual era a segunda razão? Eu disse duas razões. Uma razão era o ensino de Jesus com autoridade. A segunda razão da admiração das pessoas naquele tempo, naquele culto, era o poder de Cristo. Nós falamos aqui que no versículo 27, o texto diz: todos o admiraram. E neste segundo momento, aquelas pessoas estão admiradas com o poder de Cristo Jesus. No início do ministério de Cristo, queridos, houve um ataque violento e muito grande de demônios sobre a terra. Uma verdadeira convulsão de demônios agindo na terra, sobretudo possuindo as pessoas. Neste início de ministério, muitos demônios começaram a se manifestar na terra.
Beelzebu, o maioral, já estava começando a ser amarrado. Foi amarrado no deserto. Jesus diz: se o valente, se não for amarrado, se a gente não entrar na casa dele e não amarrar o valente, então Jesus ele começa a amarrar o valente. Mas agora os demônios entram numa verdadeira convulsão. Eles começam a possuir as pessoas aos montes. No verso 34 aqui deste mesmo capítulo, nós vamos ainda até falar dele mais à frente na nossa exposição, não de hoje, mas no verso 34 diz que Jesus expeliu muitos demônios. No verso 39, aqui também, diz que ele foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Então Jesus começa a amarrar o valente lá no deserto, mas agora ele vai lançando fora as miríades e miríades de demônios ali no início do seu ministério, no início da sua atividade. Essas manifestações, queridos, de possessão demoníaca, elas foram maiores nesse início do ministério de Jesus, até mais ou menos o começo ali do livro de Atos, você vai ver isso, mas depois elas tendem a se reduzir, e reduzir a um ponto que chegamos nas cartas de Paulo e nas cartas dos apóstolos, você não vê mais os apóstolos falando de possessão demoníaca. Isso reduz-se drasticamente, tempos depois. Não que elas não existissem, né? E não que hoje elas não existem mais, mas o fato é que isso está em número, acontece em número bem reduzido. Eu fui ordenado ao ministério em 2004, acredito isso. Faz a conta daqui para cá, contando só esse tempo da minha ordenação até aqui, dá para contar nos dedos as vezes que eu vi uma pessoa possuída por demônios. Eu acho que nem chega a 2. Você não vê isso todo dia, como via no início do ministério de Jesus Cristo. O ponto, sabe que é? Os demônios não são óbvios. Eles não são óbvios. Aliás, eles são muito inteligentes e são muito estratégicos. Chegou uma hora que ele falou assim: essa igreja não dá não. A gente abre a boca, vem um e amarra, vem um e expulsa, então não dá não, vamos mudar a estratégia aqui. E esses demônios então eles mudam, como diria, de CEP, né? Eles passam não mais a atuar na possessão demoníaca, mas passam a concentrar o seu poderio, concentrar a sua influência no aprisionamento da mentalidade dos homens. Ao ponto de você ver Paulo, por exemplo, dizer lá em 2 Coríntios 4,4: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. Você vê Paulo falando lá em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, Paulo fala de armas que não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas aonde? Na mente. Aqueles demônios de uma forma estratégica passam então a atuar na mentalidade dos homens, a ponto de Paulo dizer lá em 1 Timóteo 4,1 que nos últimos tempos haveria uma profusão de espíritos enganadores e demônios que ensinam a palavra. Pasmem, demônios que ensinam. Paulo fala então que a igreja precisa ter armas agora compatíveis com a estratégia maligna. E qual é a arma? A palavra. O capacete da salvação que cobre a mente. Armas que não mais vão ser dirigidas a miríades de demônios que eventualmente possuíram alguém. E se isso acontecer, a igreja está aí para dizer: cala-te e sai dele. Mas armas para destruir fortalezas, raciocínios, imaginações que se levantam contra o conhecimento de Cristo. No momento, então, do ensino de Jesus, Jesus está ensinando aqui na sinagoga, e no momento do ensino, diz o texto, que não tarda aparece um homem possuído por espírito imundo.
Aqui há duas possibilidades: um demônio num homem, falando em nome de todos, porque o texto, ora ele dá a entender uma singularidade, ora ele dá a entender uma pluralidade. Então, duas possibilidades aqui: um demônio falando em nome de todos, ou de fato muitos demônios naquele homem. O fato é que aquele espírito imundo entra naquele culto, na igreja, no momento do ensino da palavra de Deus, no momento em que a palavra é pregada, e ele interrompe aquele ensino. Diz que não tardou. Esta palavra de Marcos, ela é representativa. Queridos irmãos, o demônio, Satanás, o inferno, não tarda em até mesmo entrar na igreja, quando uma igreja se propõe a ensinar a palavra de Deus. Aqueles escribas pregavam semanalmente. Não há notícias de que quando um escriba estava pregando, algum demônio entrasse lá e ficasse ali interrompendo a pregação. Não. Há notícias de pessoas aprisionadas na igreja, mas que não interrompiam. Jesus cura certa vez uma senhorinha encurvada, que frequentava há 18 anos o culto na igreja. Mas ela entrava e saía numa boa. Aqueles demônios olhavam para aqueles escribas pregando e falavam assim: bênção de Deus, que bênção essa palavra. Mas quando Jesus prega a verdade, já logo aparece demônios ou um representante de todos eles para dizer: quem é você, Jesus Nazareno? O que você veio fazer aqui? Ah, você veio nos destruir. Aquele espírito entra naquele culto, naquele local, para afrontar o ensino da palavra de Deus. O espírito imundo sabe quem é Jesus, e sabe quando a palavra é ensinada. Ele diz: Jesus Nazareno. Ele sabe da humanidade de Jesus, mas também sabe da sua divindade. Jesus Nazareno. Um nome que não era um nome, na verdade, uma referência de onde ele nasceu como homem. Mas também diz: você é o Santo de Deus. O espírito imundo conhece Jesus, sabe quem é Jesus, conhece a palavra de Cristo. Mas ele sabe mais. Ele sabe também o seu destino, o inferno. Aqueles demônios sabiam que a eles estava destinado o inferno. Vieste para destruir-nos. Jesus repreende então aquela interrupção, cala a voz daquele demônio, expulsa aquele demônio. E os demônios não amam a Cristo, mas eles obedecem a Cristo. Eles não amam a Cristo, mas obedecem. O que se espera de alguém que ama Cristo é que também obedeça. Porque às vezes parece que é o contrário, né? A pessoa diz: eu amo a Cristo, mas não obedece. Aqueles demônios, né? Eu já ia falar aqueles irmãos, né? Não, aqueles demônios, né? Não amavam a Cristo, mas o obedeciam. Eles obedecem, né? Meio contrariado, dão uns gritos lá, mas sai da igreja, vai embora, né? Então, veja bem, está comigo aqui, as pessoas primeiramente ficaram maravilhadas por causa do ensino de Jesus, e agora eles estão admirados por causa do poder de Jesus. Se maravilhavam com a autoridade dele para ensinar, e também se maravilhavam com a sua autoridade sobre demônios. Aí o verso 28 diz que por causa disso, a fama de Jesus se espalhou em todas as direções, depressa. Dá para ver aqueles irmãos saindo da igreja, daquele culto, e contando para todo mundo
como Jesus operou, como a palavra de Deus é poderosa, como Deus tem poder. E eles começam a pregar. Para que é o culto, gente? Para a gente vir aqui adorar e sair daqui e falar como Deus é bom. Na sua casa, no seu trabalho. Como Deus é maravilhoso. Como a palavra de Deus é boa. Como Deus falou comigo. Eles saem e começam então a pregar. E Jesus então começa a ter a sua fama crescendo em todas as direções. Queridos, algumas aplicações nesta noite sobre tudo isso que falamos. Primeira aplicação importante, queridos, a consciência de Cristo acerca da necessidade disso que nós estamos fazendo aqui, adorarmos a Deus juntos, fielmente, semanalmente, nos reunir, orarmos, cantarmos, glorificarmos a Deus juntos, estar na presença dEle como um povo. A necessidade não era um mero hábito de Jesus, era uma consciência da importância de nós como família nos reunirmos. Há pessoas hoje que desistiram dos cultos, desistiram da igreja. Eu sou a igreja, eu posso adorar a Deus sozinho, eu adoro a Deus na minha casa. Jesus não pensava assim. E o nosso pensamento também deve ser moldado por essa consciência, a consciência de estarmos aqui. Jesus era muito consciente da necessidade da adoração intimista. Jesus adorava Deus sozinho, Jesus orava ao Pai, Jesus se dirigia para os montes, e frequentemente estava sós com Deus, mas semanalmente, regularmente ele estava com os seus irmãos. Estava com a família de Deus, estava com o povo de Deus, adorando a Deus juntos e de forma congregacional. Nós não podemos negociar isso. Se você conhece alguém na sua casa, ou conhece algum irmão que desistiu de ir à igreja, porque ele acha que prefere ficar ali assistindo um culto online, ou na sua casa, perdeu a motivação e a alegria, ore por ele e fale com ele. Peça, Senhor, toca no coração daquele irmão que faz tanto tempo não vem. Você é capaz de olhar 360 graus e ver se alguém não está aqui hoje ou não tem vindo. Você é o responsável, meu irmão, não é só o pastor da igreja ou os líderes da igreja, todos nós, de motivar essas pessoas. Manda lá uma mensagem para ela: minha irmã, não tenho te visto nos cultos. Manda sim, porque esta mensagem pode ser aquilo que falta para aquela pessoa tomar uma atitude e falar: eu vou estar junto com o meu povo, a minha família, na casa de Deus. Amém? Uma segunda aplicação, o ensino da palavra de Cristo. E essa pergunta é para você agora: ele te maravilha? O ensino da palavra de Deus maravilha o seu coração? Faz arder o seu coração? Nesse mundo, queridos, o coração das pessoas arde por tanta coisa, né? Arde pelo time de futebol, pelo gol do seu artilheiro, por filmes, por novelas. Nesse mundo as pessoas têm o seu coração movidos e comovidos por tantas coisas, paredões, séries, né? Mas e o seu coração? Ele arde. O nosso coração arde quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando o nosso coração é tocado pelo ensino da palavra de Deus, ele arde, ele vibra. O coração do crente vibra com o ensino da Bíblia. Você sente deleite no estudo da palavra de Deus. Isso é sinal de que você é salvo. Isso é sinal de que você é dele. Isso é sinal de que ele te deu um coração novo. Isso é sinal de que você é uma ovelha de Cristo. Porque Jesus diz lá em João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu as conheço. Se você não é ovelha de Cristo, você não entende a palavra de Deus, você não se alegra com a palavra de Deus, você não sente nada quando um sermão é pregado, quando um estudo é feito, quando você é convidado para um pequeno grupo estudar a palavra, você não se alegra com isso. Se você não é ovelha de Cristo, você não tem vontade de ouvir a palavra de Deus. Para alguém que não é ovelha de Cristo, isso é enfadonho, é cansativo.
Oh, que hora acaba isso? Ah, eu não vou, estou cansado de ouvir as mesmas coisas. Se você não é uma ovelha de Cristo, você não vai se agradar da palavra de Deus, o seu coração não vai arder. Você vai achar isso sem graça demais. Mas se você é dele, você tem desejo, semana após semana, ouvir um sermão, ouvir a palavra, ler a palavra, a cada dia, abrir a sua Bíblia, abrir um salmo, ler provérbios, ler o evangelho, ler alguns versículos todos os dias, comer pão, o pão da palavra de Deus, o pão do céu, o pão da vida. Examina o teu coração, querido. Se você não ama a palavra de Deus, se o teu coração não arde com os sermões, com a palavra de Deus, talvez seja o fato de você considerar, pedir ao Senhor: Senhor, me salva, me faz uma ovelha tua, me dá um novo coração. Uma terceira aplicação, querido: ser discípulo de Cristo é mais do que saber sobre Ele. Aqueles demônios ou aquele espírito imundo sabia quem era Cristo. O Senhor é Jesus, o Senhor nasceu em Nazaré, o Senhor é santo de Deus. Eles tinham uma teologia acerca de Cristo, eles sabiam da doutrina de Cristo, eles tinham informações sobre Cristo. Mas ter informação, conhecer a doutrina, até ter uma boa teologia, não faz de alguém um discípulo de Cristo. Os demônios sabem quem é Cristo, sabiam quem é Cristo. Tiago diz que eles têm fé, creem, tremem, mas é um conhecimento teórico. Conhecimento teórico, queridos, apenas não faz de você um discípulo. Discípulo é fruto de relacionamento. Diz que logo depois eles entraram em Cafarnaum e foram para a sinagoga. Por que está no plural entraram? Porque Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. Os demônios foram no meio do culto. Ah, eu vim para esse culto aqui, eu sei quem é Jesus. Mas eles não estavam com Cristo. Mas do lado de Cristo haviam discípulos que até nem sabiam muito, mas estavam aprendendo. Jesus falava para eles assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Um discípulo se relaciona, um discípulo está todos os dias com Cristo, anda com Cristo, se alimenta com Ele, conhecem a Cristo. Eu posso perguntar para você aqui, por exemplo, você conhece o Neymar? Já ouviu falar do Neymar Júnior? Eu acho que não tem uma pessoa aqui que não falaria que não conheço. Acho que todos nós aqui conhecemos o Neymar. Agora deixa eu perguntar uma coisa: você falou com ele hoje? Almoçou com ele essa semana? Tocou umas bolinhas com ele? Não, querido. Você só sabe quem ele é, mas você não tem relacionamento com ele. Alguns, né? Aqui eu sei que algum pode ser o que tenha, né? E com Cristo? Você só conhece sobre Cristo? Ou você é um discípulo dele? Você se relaciona com ele? Você tem o seu coração comovido com as suas palavras e o seu ensino? Discipulado é relacionamento pessoal, como nós vimos inclusive no domingo passado. Então, examine o seu coração e pergunte: você é discípulo dele? Uma quarta aplicação, e vamos parar aqui. Queridos, o inferno é uma realidade. É uma realidade. Esse texto nos ajuda a entender isso. Textos como esse nos ajudam a saber que o inferno é uma realidade, não uma utopia, não é uma fantasia, não é uma fábula, não é mito, não, ele é uma realidade. Vieste destruir-nos. Cresce no nosso meio, eu falo isso porque cresce cada vez mais no nosso meio, queridos, no meio cristão, ensinos que negam isso. Cresce cada vez mais ensinos que negam a realidade do inferno. Até mesmo pregações, a pregação atual tende a amenizar esse assunto, o assunto do inferno.
Muitas pessoas até bem intencionadas, elas creem numa falsa ideia de que no fim Deus vai dar um jeito. No fim Deus vai ter misericórdia e vai salvar todo mundo. Afinal, como Ele pode colocar crianças, homens, velhinhos, indígenas, pessoas no inferno? Não, Deus não fará isso. E cresce cada vez mais uma tendência de se falar isso e de se ensinar isso. Lembra do que eu falei? Demônios ensinando, espíritos enganando, controlando a mentalidade das pessoas. Gente, nós chegamos num ponto onde coisas óbvias na Bíblia, como Deus criou homem e mulher, dentro da igreja, estão deturpadas. Não, Deus não quis dizer isso. E dentro da igreja se casa, convive, a parte dessa ideia. Sabe o que é isso? Demônios controlando a mentalidade. Você pode chegar lá e expulsar. Sai, cala, ele não vai sair. Porque ele não está na pessoa, ele está controlando é uma ideia controlando ideias. E aí a nossa luta, Paulo fala, não é contra pessoas, é contra níveis de malignidade nos ares. É repreender demônios e ensinar pessoas. Agora essa palavra tem que arder primeiro em você. E deixa eu falar uma coisa, isso depende do pregador, porque não é o pregador, é a palavra. É claro que a nossa categoria, ela tem falhado um pouco. A categoria pastoral, a classe pastoral, anda pregando muita coisa que não é a palavra de Deus. Mas quando pastores idôneos se prestam a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo faz a obra. Jesus está indo no caminho, 2 homens ao lado dele, eles não sabem quem é Jesus, até mesmo nem olham para Jesus. O texto diz que eles estão no caminho de Emaús, cabeça baixa, olhando para o chão, e começam a ouvir a voz de uma pessoa, que falava não de si, mas falava da palavra. Diz ali João que ele falava da lei, dos salmos e dos profetas. Aquele homem falando a palavra, e aqueles 2 homens começam a experimentar um ardor no seu coração. E quando eles chegam na casa, que aquela figura que os acompanhou, como que num passe de mágica, some, eles, uau, não ardia o nosso coração? Lembra? A gente estava vindo para cá, e ele estava falando, e o nosso coração estava ardendo. A palavra de Cristo faz arder o nosso coração. Se ela não fazer arder o teu coração, você não vai mudar também com a sua pregação, o seu testemunho, a mentalidade que está dominando gente, até dentro da sua própria casa, no seu trabalho, ao nosso redor. Então, queridos, o inferno é uma realidade. Tome cuidado com essas doutrinas. Você que está aí vacilante na tua fé, você está mais ou menos, né? Um pé aqui, um pé no mundo, você está aí meio fraco. Cuidado, querido, isso é sério. O inferno é uma realidade. O inferno é uma destruição e uma punição eterna, uma dor eterna. Não é como prega o aniquilismo dos nossos dias, que diz que quando você for para o inferno, você simplesmente desaparece e some como se nunca tivesse existido. Não, você vai viver ali pela eternidade, consciente, assim como o rico na parábola do rico e do Lázaro, sentindo o ardor da punição eterna. O que é que nos maravilha, queridos, em Jesus Cristo? O que é que nos maravilha nele? Nós somos chamados a nos maravilharmos também, a nos maravilharmos com a sua palavra. Isso mostra que o seu coração é dele, isso mostra que você é salvo, mostra que nós somos ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas somos chamados também a nos maravilharmos com
o seu poder. O poder que opera em nós, o poder que ouve as nossas orações, o poder que cura as nossas enfermidades, o poder que abre portas, o poder que nos levanta todo dia, o poder que nos tira da depressão, o poder que tira do nosso coração ansiedades, lutas, medos, pavores. Nós somos chamados a nos maravilharmos também com o seu poder a cada dia. E Deus, Ele te chama para isso. Quem quer se maravilhar com o Senhor Jesus Cristo a cada dia? Fica de pé então. Fecha a sua Bíblia, coloca aí na sua cadeira. Jesus tem autoridade para ensinar e poder para nos transformar, fazer arder o nosso coração. Talvez nessa noite você precisa pedir a Ele que trabalhe no seu coração. É possível que você tenha se esfriado? Sim. Porque talvez o seu coração está ardendo com tanta coisa, com tantas obrigações do dia, da semana, do mês. Ah, pastor, tem uma coisa que me preocupa: boleto. Oh, meu irmão, quem não tem boleto? Quem não se preocupa com boleto? Eu tenho, você tem, todos nós temos. Ah, pastor, mas o fluxo de caixa da minha empresa, ou a minha despensa, ou o meu carro, essa semana deu um golpe fatal nas minhas finanças. E aí você troca a fonte que faz arder o seu coração, e você vai se esfriando para a palavra de Cristo. Cristo está falando e você às vezes está com a cabeça baixa pelo caminho, com frustração. Aqueles dois moços no caminho de Emaús disseram: puxa, já é o terceiro dia, falaram que ele ia ressuscitar, não ressuscitou, agora nós estamos aqui, perdemos a esperança. E Jesus do lado falando a palavra. Jesus foi trocando a fonte e foi tirando as preocupações, e ele dá até uma palavra dura. Eu falei assim: caramba, vocês são duros de coração, não está dito isso. Aí Jesus foi chacoalhando. Sabe o que Jesus foi falando? Ele falou: volta para a fonte, meu querido. Tira do seu coração idolatrias, tire do seu coração coisas até dentro da igreja que você idolatra. Chateações, o que um diz, o que outro diz, e você está na igreja, mas a sua mentalidade está sendo dominada por uma ação contrária à ação de Deus, ao ponto de você estar na igreja e você não arder o seu coração, não ter o seu coração maravilhado com a pessoa de Jesus. Joga para fora, querido, isso. Varre e se deleite nele. A cada domingo, Senhor, peça: Senhor, fala comigo. A cada dia na sua adoração intimista, Senhor, fala comigo. Converte o meu coração a Ti. Eu quero ser ovelha Tua, quero ser alguém que ouve a Tua voz. Senhor, transforma o meu coração. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Nós vamos adorar ao Senhor. Antes de orarmos,